Fala pessoal, tudo jóia? Hoje, como prometido, vou fazer um vídeo aqui do FGA11, um fundo que eu particularmente acho muito interessante, né? Que tem uma estratégia ali focada no setor sucroalcooleiro, eles estão tentando se diversificar. Então é um fundo ali que a gestão ela conhece bem do agro, né? A gente já inclusive conversou com eles. Depois eu estou até querendo chamar eles de novo aqui para o canal para a gente conversar um pouco mais. Mas é um fundo aí que eu acho que vale a pena ter no radar para estudo, né? É um fundo que nesses últimos 6 meses teve uma pequena queda aí de 1,25%, né? Mas nada ali dramático, não. Mas antes da gente conversar sobre o fundo, sobre o relatório gerencial, vou te fazer o convite de sempre, né? Se inscreva no canal, deixe seu like e entra aqui no grupo gratuito do Telegram que eu vou deixar o link aqui embaixo, beleza? Então bora lá, bora falar um pouquinho sobre esse fundo. A alocação dos recursos após a terceira emissão já somou aí 118 milhões, 96 milhões em ativos-alvo e 22 milhões em alocações táticas. 31,6% da carteira alocado em ativos de rating A- ou superior, ou seja, vai ter essa estratégia ali de colocar a parte, né, em rating, o que não é ruim quando não tem rating, como eu sempre falo aqui, só que aí você tem que confiar, né, na próprio comitê de crédito do fundo, né, da gestora. Mas, por exemplo, né, tem vários fundos que tem ali aquela estratégia de originação, estruturação, aí não vai ter rating mesmo, né? Muitas das vezes. Aumento da diversificação de setores e da estratégia de carreira e distribuição de 0,11 por cota, correspondente à rentabilidade de 1,20% do mês, considerando um patrimonial ou 155% do CDI, que é bem alto, né? A FGA vem utilizando seu conhecimento do setor agropecuário para trazer melhores oportunidades para seus cotistas. Com mais de 19 anos atuando no agronegócio, originamos e estruturamos mais de 21 bilhões de reais. O agro é contracíclico e, portanto, o fundo pode ser um porto seguro para a volatilidade de outros mercados. É isso, né? A gente sempre fala aqui que é o contraciclo, ou seja, tem um ciclo próprio. Quando tem o que a gente chama de descorrelação, né? Quando tem alguns eventos em algumas classes de ativos, é interessante você ter outros ativos que vão se comportar de forma diferente. Vamos dar um outro exemplo aqui. O dólar, né? O próprio dólar ali também é um ativo descorrelacionado, por exemplo, com a Bolsa Brasileira. Então, às vezes a bolsa cai, o dólar sobe e vice-versa, e isso tem uma relação. Algumas pessoas falam que não tem nenhuma relação, mas eu já acho que tem bastante relação, como, por exemplo, que tem muito dinheiro do exterior na bolsa brasileira. Então, quando eles saem, a bolsa cai, tem menos dólar no país, dólar sobe e por aí vai, né? Então, isso é a descorrelação. Taxa de administração 1,15% ao ano sobre o patrimônio líquido. Taxa de performance 10%, que esse daí é o CDI, que é muito alto, ponto negativo no fundo. Rentabilidade mensal de 1,20%, 50 mil cotistas quase, né, 44.184, que já é interessante, claro. Uma duration curtinha, como é de normal de ser no Fiagro. Então isso aí exige um pouco mais da gestão mesmo, né? Ou seja, o pipeline tem que estar sempre cheio ali. Ou seja, você tem que estar ali sempre renovando as suas operações porque são mais curtas, né? 155% do CDI, em rendimento equivalente tributável, e 31,6% alocados em rating. Aqui ele faz um panorama setorial. Por que é importante que os Fiagros trazem aqui, Daniel? Eu não vou ler tudo, tá? Mas é porque sempre tem no crédito algo por trás, né? Então, se você tem uma âncora por trás, né? Ou seja, o que está ancorando aquele crédito ali por trás? Está melhorando, então é ótimo, né? Seu crédito fica mais seguro. Um exemplo aqui é a soja, né? Que eles falam aqui da soja. Assim como o milho, a soja vem apresentando volumes recordes de exportações mensais comparativamente com os anos anteriores. Quando, por exemplo, você tem um terreno de soja e, por exemplo, o preço da soja ela aumenta, o preço do terreno aumenta também. E isso melhora, então, por exemplo, caso você tenha ali a garantia no terreno, melhora a qualidade do crédito, perfeito? Então, por isso que é sempre importante, eu não vou ficar lendo, né, tudo aqui no relatório, mas é importante sempre estar ali acompanhando, especialmente a gestão, né, como que está o mercado. Por quê? Porque no final das contas impacta no crédito. Vamos lá. Comentário do gestor. O mês de outubro transcorreu sem grandes novidades na parte macroeconômica. No entanto, o que gerou ruído foi a fala do presidente da República que não teria compromisso de zerar os déficits fiscais. Realmente deu um bafafá danado.
contrariando ali o próprio governo havia dito anteriormente na figura do ministro da Fazenda. Esse posicionamento prejudica o ajuste fiscal gradual do país. Como reflexo, a mínima esperada pelo mercado da taxa Selic caiu de 9% ao ano para 10% ao ano. Este acontecimento mostra que iremos conviver num período maior de taxas de juros altas. Sim, né, o que é ruim para a economia, na minha opinião. Continuamos atentos a isso, como reflete nas companhias, consequentemente, os investimentos do FGA 11. Com isso, o custo de endividamento das companhias ficaria mais alto por mais tempo. Então é isso, né? Ah, mas Daniel, o Fiagra vai ganhar mais dinheiro com isso, porque eles são muitas das vezes ligados ao CDI. Tudo bem, mas tem que olhar também a qualidade do crédito do outro lado. E outra coisa, tem que olhar também a qualidade da economia. Então, você vai ganhar de uma ponta, mas a economia perde do outro lado e isso, no longo prazo, vai prejudicar os seus investimentos e a sua própria qualidade de vida, né? Temos hoje 31,6% dos ativos alocados em empresas com rating público ou superior. Dos ativos que temos em carteira, acreditamos na perspectiva que ao menos um deles receba ali uma breve classificação também dentro deste patamar, que elevaria o portfólio com essa classificação. Neste mês, mas mais uma vez, né, porque aqui então se tem 31% com rating público a menos ou superior, então a grande parte, né, 68%, não tem esse rating. Né? Tudo questão de perspectiva, né? Mas isso não é necessariamente ruim, como eu disse, né? A não ser que o rating seja muito baixo. Mas ativos sem rating, na minha opinião, pode ser que eles tenham um rating bom, caso fosse feita uma avaliação por um player externo, mas isso é muito comum dentre as várias estratégias de vários fundos. Agora, quando tem um rating ruim, aí eu já acho complicado, já acho ruim, tá? Dos ativos que temos em carteira, acreditamos que a perspectiva também ao menos receba uma breve classificação. Beleza. Nesse mês alocamos 25 milhões no grupo ABA. A operação inteira foi de 42 milhões, estruturados pela FGA. Contou com outros investidores de mercado, como tem sido a nossa preferência de investimento. Tínhamos recursos suficientes para ficar 100% da operação e ampliar o spread médio do carteira da carreira. Porém, preferimos manter a estratégia de gradativamente desconcentrar o portfólio do fundo. É isso, né? Essa estratégia que estão tendo, inclusive, desconcentrar em relação ao próprio setor alcooleiro. Além disso, fomentamos parceiros que co-investem conosco, que nos permite captar prêmios para termos originado e estruturado a transação invalível que a operação tem características adequadas. Né? Então, essa é a própria estratégia do fundo de originação e estruturação que eu falei com vocês, né, faz ali que, claro, né, parte disso não tenha rating. Né? É super natural, inclusive muito comum, e eu acho particularmente interessante, inclusive, no próprio longo prazo. Né? Adicionalmente, também nesse mês alocamos 20 milhões na Solinftec. Essa operação foi originada pelo Itaú. A empresa é uma agtech que oferece ali soluções digitais para o agro, principalmente através da venda de SaaS, Software as Services, que fazem monitoramento, automação de colheitas, né, gente? Isso é o futuro, tá? Inclusive a própria inteligência artificial que está aí. Tem um documentário muito interessante no YouTube que eu super recomendo aí, caso você saiba fazer inglês, né? Que fala sobre inteligência artificial, faz uns 3 anos esse documentário, tem vários episódios, e um documentário exatamente sobre colheitas, muito interessante, eu acho que é o futuro. Né? E explica, por exemplo, por que a Holanda, né, produz tanto produto orgânico e é um país pequeno, né, assim, por quê? Por causa de tecnologia. Então isso aqui é o futuro, muito interessante, né? Atualmente não possui concorrentes com o mesmo nível de maturidade de integração de soluções, aumentando a rentabilidade por hectare com maior facilidade. É o futuro, né? Não tem jeito. Esta alocação é um exemplo claro de busca de ativos com spread superior. Trata-se de uma companhia com acelerado crescimento conjugado com elevada capacidade de geração de valor. Em nossa avaliação, isso permite que suporte juros maiores quando comparado com empresas de atuação em setores já consolidados. No longo prazo, pessoal, eu acho que as taxas dos fiagros de remuneração vão ficar menores, mas a qualidade vai aumentar, a qualidade do crédito vai aumentar, porque a governança vai melhorar também. Então, hoje em dia, os fiagros, de fato, eles pagam muito bem, mas tem essas questões aí de risco que você tem que estar atento, né? A gente sempre fala aqui no canal sobre isso. Ainda nesse mês, repusemos aí ativos que havíamos já vendidos da Alcoeste. Alocamos em uma nova transação também com prêmio por ser originado e estruturado pela FGA, juntamente com parceiros de mercado. Esta foi uma operação de 60 milhões, sendo 23 milhões alocados pela FGA Agro, 21 milhões no mês passado e 1,4 nesse mês, e 37 milhões foram distribuídos a mercado. Nossa estratégia contempla voltar a alavancar papéis com rating
AA ou AAA, juntamente com a venda de papéis que temos em carteira, estratégias momentaneamente suspensas por causa da entrada do caixa do follow-on. Vale relembrar que essas estratégias têm permitido elevar a rentabilidade do fundo para níveis superiores ao que seria o carrego médio da carteira. Então ele já está falando, né? Está distribuindo é maior do que o carrego da carteira. Aumentamos a rentabilidade sem que tenhamos que correr maior risco de crédito. Aqui eles colocam, né, que a maior parte é sem rating também. Eu gostaria que lá no relatório eles escrevessem, né, que a maior parte é sem rating, mas eles explicassem, né, por quê? Por causa, né, de originação, estruturação, que não tem nada de errado com isso, pessoal, mesmo, né? Em relação a ativos alocados, então tem aqui um percentual já de diversificação, com uma concentraçãozinha aqui de 15,2%, a gente vai falar um pouco mais ali embaixo. Em relação à rentabilidade do fundo, né, ele é bem variável, como muitos são, e aqui ele está com 1,20%, que não é nada ruim, né, e a gente vê uma rentabilidade muito elevada ao longo do tempo. Em relação à pequena DRE que eles colocam aqui, o mais importante é você entender na geração de caixa do fundo, né? Então, ele vai ter ali, né, uma geração de caixa positiva, que isso que é que eu acho que é importante, né, da gente olhar. Em relação à estratégia, tem de fato, né, uma percentual ali quase de 60%, né, 55,4%, voltada para carrego. Só que as estratégias que o fundo falou ali em cima, eles vão dar uma turbinada a mais nessas distribuições. E, ao meu ver, esse trabalho tem agradado o mercado, agradado os cotistas. E qual é a prova disso, Daniel? A própria liquidez do fundo, que tem aumentado, né? A gente vê que vem de 4 mil cotistas em 2022 para 44 mil cotistas em outubro de 2023. Se isso não é uma prova que o mercado está gostando, então eu não sei o que é. Em relação à alocação de carteira por estado, tem uma alocação aqui forte, né, na região sudeste, mas também tem uma pequena alocação em outros estados. Em relação ao agro, é muito importante que essa alocação seja o mais diversificada possível. Por quê? Porque ali é a indústria do céu aberto, como diria o Bernardo, né? Em relação aqui à carteira, a gente tem uma concentraçãozinha maior, né, em alguns pontos, que a gente tem que ficar, de certa forma, atento. A gente vê aqui, por exemplo, né, 10% da carteira aqui, Jales, aí a gente pega aqui também 5,6%, mais 1,4%, mais 5,6%, mais 1,4% no WD, né? Então ali já tem uma concentraçãozinha maior, né? Então fiquem atentos ali a essas concentrações um pouco maiores em relação, né, ao próprio patrimônio no fundo, tá bom? E aqui eles falam, né, das novas alocações, que a gente já conversou um pouco sobre isso, e que eles mostram um pouco mais sobre os ativos. Mas essa é uma estratégia que a gente já tem falado há um tempo, que esse fundo veio ali procurando, né, diversificar um pouco mais o patrimônio dele, mas ele paga, como a própria gestão já diz, acima do carrego dele. Então ali, né, espere, né, que essas movimentações que vão dar a maior rentabilidade para o fundo, beleza? Se gostou, deixe seu like, se inscreve no canal e entra no grupo gratuito do Telegram que eu vou deixar aqui embaixo. Abração e até a próxima.